Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós na nova temporada. Eu, Isso Demian aí. Corretor. Pretinho, Felipe, como quiserem, né? Uma vez mais. Aí, recuperados da temporada, do Isso. descanso. Muito bem, retomando com tudo. Numa nova maré de mercado aí, né, Felipe? Pelo que parece, Algumas alterações. tá começando a se tornar interessante. Ou nunca deixou, né? Mas agora vem uma onda aí interessante da gente surfar e para isso vamos trazer um especialista para falar a respeito de financiamentos. Né? De repente é a hora de você investir no teu imóvel ou de ampliar a tua carteira. Nada melhor do que a gente saber o que o mercado tem para oferecer e os recursos que de repente estão bem à mão aí. É isso aí. Quem sabe para não deixar passar a oportunidade, né? Hoje a gente vai conversar com a Adriana Maman, especialista nessa questão de financiamento, já trabalha no financeiro há muito tempo, mercado imobiliário também, vamos saber mais. Antes de começar, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todos os contatos dela também vão ficar aqui no descritivo, você que queira acioná-la, fazer a consulta a respeito. E agora é só o tempinho da vinheta, a gente já volta e inicia a entrevista. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Pois bem, então, Adriana Maman, vamos saber um pouco mais de onde é que iniciou, de quando iniciou a tua carreira, porque a gente já se conhece há um bom tempo de construtora, né? Uma pedreira que tu tinhas lá para resolver também, né? Exatamente. Eu comecei no crédito imobiliário em 2011, trabalhando em construtoras. Em 2020, eu decidi fazer crédito imobiliário montando a minha própria empresa. Então, em 2020, eu abri a empresa e comecei a prestar serviços para bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander, fazendo crédito imobiliário e crédito com garantia de imóvel. Bacana. Pegasse bem na época da pandemia. Isso, exatamente. Foi uma época ótima, né? A taxa de juros, aqui, né? Isso, a taxa de juros estava excelente, né? 6,5% naquela época. Então, pegamos o mercado em expansão também, porque muitas pessoas ressignificaram a casa em si por conta da pandemia. E aqui foi uma região que a gente foi privilegiado com o tanto de pessoas mudando para cá, porque o lar se tornou uma forma diferente da pessoa ver com a pandemia. E então eu peguei uma época excelente, com certeza. Escolheu a hora certa de fazer a Boa de transição. começar. Exato. Eu lembro que foi bem a época que teve o alargamento da faixa de areia, então Balneário já era notícia. E depois que aqui a gente não teve aquele lockdown tão severo foi quanto tão foi. puxada, né? Muita gente, eu cheguei a fazer locação para pessoas do interior do Paraná virem para cá e ficarem com a família. O pai trabalhava a semana toda, vinha final de semana, porque aqui tu tinhas os condomínios e toda a praia, né? Você podia pelo menos passear na orla da praia, aproveitar, dar um mergulho no mar, porque em outras cidades até a questão da área de lazer do condomínio era travada. O pessoal de São Paulo também veio muito. Veio bastante. Ficou bem lá. Então, mais procura, né? Exatamente. O mercado com uma taxa de juros interessante, imagino que ali já tivesse uma grande estreia nesse mercado. Exato. E um mercado que valoriza muito, né? Que a nossa região valoriza muito. Então, independente da pessoa estar comprando um imóvel que ela vai morar por um determinado tempo ou que ela vai vir a investir nesse imóvel, né? Ele é uma rentabilidade inigualável, né? A nossa região é privilegiada por conta disso. Legal. Adri, 2011, então? 2011 eu entrei no crédito imobiliário. Quando de lá para cá, houve algum momento que tu pudesse dizer, esse tá um momento ruim de comprar? Ou aqui tu não vai ganhar dinheiro comprando imóvel, né? Em nenhum momento, não existiu nenhum momento nesse intervalo todo. A gente já está falando de 2011, hoje nós estamos em 2026, são 15 anos, né? E nesse intervalo a gente teve taxas altíssimas. Ali em 2015, 2016, nós tivemos uma taxa de Selic, inclusive, mais alta do que nós temos agora. E a taxa de juros, inclusive, de financiamento imobiliário estava muito mais cara do que agora. E as pessoas ainda continuavam comprando. Por quê? Nessas épocas que os imóveis acabam sendo
um empecilho com relação a crédito, que o cliente analisa, nosso crédito está caro, o imóvel acaba sendo um atrativo, porque muitos vendedores acabam reduzindo o preço desse imóvel para conseguir fazer negociação. Claro. Porque é um momento, querendo ou não, de uma crise em determinados setores ou em todos os setores. E aquele vendedor que precisa fazer preço no imóvel, ele disponibiliza esse imóvel para vender abaixo do valor de mercado, que é o que aconteceu também agora, ano passado. Ainda tem imóveis assim sendo vendidos abaixo do valor de mercado. Então, a taxa de juros cara, quando um comprador analisa de fato que ele está comprando uma oportunidade, ele compra bem. Porque a taxa de juros no decorrer do período, ela pode ser negociada. O cliente não precisa olhar o crédito imobiliário como eu comprei a taxa de juros de 13,50. Eu vou pagar durante todo o período do contrato a 13,50. Não. O cliente pode fazer negociação. A taxa de juros reduzir, o cliente pode fazer portabilidade ou negociar com o próprio banco. Então, ele tem condição de melhorar o que ele comprou de fato com relação à taxa de juros. E se ele fez uma boa compra, ele nunca vai se arrepender de comprar um imóvel. Então, não teve um momento que comprar imóvel foi ruim nesse período todo. Bacana. Num caso desse aí, por exemplo, eu comprei numa taxa X, óbvio, se o mercado piorar e a taxa aumentar, eu estou seguro porque meu contrato está ali. Mas se baixar... Aí é aquela história, eu posso migrar para outro banco que compra a minha dívida com aquele primeiro ou negocio com ele próprio. Exatamente. Claro, aí também vai do meu relacionamento, se eu estou pagando em dia, estou antecipando umas parcelinhas e tal. O relacionamento com o banco conta muito. Tanto que agora a precificação de taxa dos bancos, Itaú e Santander, precificam por relacionamento. Então, o seu relacionamento com o banco, ele conta muito na hora de negociar o seu contrato. E se você não tem um bom relacionamento ou não consegue fazer uma boa negociação, que às vezes o gerente ali, o pós-venda, também não consegue negociar o seu contrato. Você pode portar. Outro banco tem, de fato, uma taxa interessante. O que você precisa analisar? Você precisa analisar o seu saldo devedor, analisar se, de fato, essa portabilidade é vantajosa. Porque você tem custos com essa portabilidade. Você paga a tarifa de avaliação, embora ela seja uma tarifa variável, agora de acordo com um decreto do Banco Central, mas você paga uma tarifa de avaliação e você paga os custos de transferir essa alienação do banco X para o banco Y. Você tem essa despesa. Então, você tem que, de fato, fazer um cálculo. É vantajoso fazer essa portabilidade? Faz. Se não é, você mantém ali tentando negociar com o seu próprio banco. Legal. Poxa, eu não mandei uma cestinha para gerente no final do ano, um champanhe de Natal ali. Então, acho que o relacionamento ali vai depender muito. Outra, essa situação da portabilidade e dessa condição de travar, o que pode impedir de... na questão dos valores que tu colocasse ali, de taxa de avaliação e a portabilidade, são valores altos, eu estou te falando assim como completamente, com um completo ignorante nesse sentido, para justificar de eu não trocar. Ele é tabelado pelo registro de imóveis, né? Então, cada registro, de acordo com o valor da sua alienação, você vai pagar um valor para o registro de imóveis para trocar essa alienação. E ali, com relação à tarifa de avaliação, depende, ela fica em torno assim. Hoje, apartamentos ficam na faixa de 1 milhão, 1.200, 1.300, 1.500, dependendo do banco. Ali tem bancos que fica menor a tarifa de avaliação. Com relação ao registro, daí ele é tabelado de acordo com isso, de acordo com o valor da alienação. Mas, digamos, esses custos são mínimos. Por exemplo, eu já fiz portabilidade que o cliente deixou de pagar R$140 mil. Então, ele tinha... Pegando a conta toda ali do que Isso. tinha ele tinha uma simulação de crédito que ele não antecipava a parcela, ele iria pagar R$140 mil a mais do que ele deixou de pagar com a portabilidade, porque a portabilidade reduziu significativamente a taxa de juros. Então, hoje, o que eu falo para os clientes? Aquela situação de você pegar um crédito imobiliário caro e não ficar de olho na taxa que está caindo é muito ruim para você, porque você paga mais. E a gente pega vários contratos de clientes que contrataram numa taxa de juros cara e nunca se atentaram que veio períodos de baixa e não fizeram portabilidade. Então, eles deixaram o dinheiro para o banco, de fato. Adri, uma dúvida. Não precisa fazer o pagamento de TBI, né? Porque mantém o nome da pessoa. Isso. Só muda a alienação realmente no registro. Exatamente. Isso, né? Lá, quando a gente faz uma transferência, quando eu compro um imóvel seu, por exemplo, e eu financiei esse imóvel, eu vou pagar ITBI, registro da compra e venda e registro da alienação. Na portabilidade, eu só pago o registro da alienação. Perfeito. Então, esses custos eu tenho. A avaliação do imóvel eu paguei quando fiz a aquisição de você e eu também vou pagar na portabilidade. Tá.
Perfeito. Legal. E essa questão da portabilidade novamente ali. Toda vez que houver uma baixa de mercado, eu poderia estar antenado e fazer a portabilidade, ou tem um X limites ali, ou só pode, sei lá, por ano ou no decorrer do teu financiamento? Não, você não tem limite. Por que eu digo de fazer a simulação? Porque você sempre tem que analisar, vamos supor aqui que o custo da alienação, de portar o seu crédito, alienar e a tarifa de avaliação deu R$5.000. A mim, hoje, se eu faço a simulação do meu crédito atual que eu tenho, essa portabilidade, ela vai ser menor que isso? Quanto que ela vai me dar de vantagem, além desses 5.000 que eu vou ter de custo? Então, você pode portar quantas vezes você aprovar crédito em outro banco para portar. Não tem limite. Tu vê, porque, vai lá, é quase que uma questão de compra e venda de ações, porque se eu ficar antenado, eu posso realmente fazer muito dinheiro nisso. Você pode reduzir na verdade, o que você gasta. Exato. Vai me sobrar dinheiro, digamos, Exato, no final o das seu contas. desembolso diminui. Compensa Exatamente. muito de estar acompanhando. Exatamente. Por isso que você, quando compra uma taxa cara, quando você pega um imóvel comprando com uma taxa alta, você não pode olhar o contrato como se ele fosse sempre isso. Não é engessado, né? Não. Antigamente era, porque... Ou nunca foi, e nós, os consumidores, é que sempre fomos desatentos para isso. Eu não lembro que ano a portabilidade ela começou a ser efetivada, mas desde que o crédito imobiliário ele está em andamento, o cliente pode portar o crédito. Tu vê? Mas faz total sentido essa portabilidade, né? E hoje não é Porque, só de crédito imobiliário, né? Os investimentos também podem ser portados. Uma vez você teria Exato. que dar baixa no investimento para daí fazer a aplicação em outro banco. Hoje não, você pode portar. Sem perder a questão de rentabilidade e tudo mais ali. Isso, exatamente. Tu vê? É diferente, né? Outra coisa, aproveitando aqui, vou comprar o imóvel. A gente estava há pouco conversando com o pessoal que é de arquitetura, do tal do turnkey, de mobiliar os imóveis também. E, inclusive, ela mencionou, questão de imobiliário, eu também posso financiar isso, de trazer toda a parte de eletros, de estrutura de um imóvel? Hoje não. No não? crédito imobiliário, não. No crédito imobiliário, ele financia o imóvel em si. Tá. O que acontece é que, às vezes, o seu imóvel ele tem um valor de avaliação maior e que permite que você faça um financiamento maior dentro do que você está programado ali. Mas o objetivo do crédito imobiliário é financiar o imóvel. Tá. O que daria para tu pegar um empréstimo paralelo, que não sendo crédito imobiliário, para fazer a mobília, né? Daí pode ser o crédito com garantia de imóvel. Porque legal. o cliente pode fazer um crédito com garantia do imóvel para essa finalidade. Tem uma taxa de juros mais cara, mas ele tem um prazo de pagamento estendido, dependendo do banco, 240 ou 360 meses. E você pode fazer daí esse crédito com garantia e usar para essa finalidade. Eu te pergunto assim, óbvio, eu vou comprar um apartamento usado, já está mobiliado, fechou, está no pacote. Né? Eu estou comprando um imóvel, meu financiamento, meu crédito imobiliário vai para aquele imóvel que já está mobiliado, sair no lucro, digamos assim, porque estou pagando junto. Mas eu estou comprando um imóvel novo, então o que eu poderia fazer? Tudo bem, se sair uma avaliação maior, se o banco entende que, me financiar 2 milhões no imóvel, que eu de fato estou pagando 1,5 milhão, eu tenho 500 de sobra ali que eu posso trabalhar a questão de mobília. Mas o que seria viável hoje para quem não está com o valor em mãos para entrar com a mobília e fazer? Seria essa a situação? O crédito com garantia de imóvel. Exato. Ele seria vantajoso porque a pessoa consegue levantar um crédito de até 60% do valor do imóvel. Opa. E consegue pagar num prazo estendido. Então, ele fica melhor do que um empréstimo pessoal, por exemplo, que tem uma taxa de juros mais cara, você consegue fazer uma... Fica alienado na matrícula do imóvel. Fica alienado na matrícula do imóvel. Posterior faz a quitação da baixa. Mas fica vinculado. Se eu estou comprando um imóvel também financiado, aí nesse caso não, eu teria que ter já um imóvel quitado para poder fazer você pode usar isso. Pode usar um terreno, um outro imóvel. Às vezes, no Santander, por exemplo, aceita imóvel de terceiro, que você pode usar como garantia. Bacana. Assinam as duas Pega pessoas. Um parente terceiro. ali, de repente, né, para dar uma força, um pai querendo ajudar um filho ali que está comprando o primeiro imóvel. Exatamente. Pode fazer isso aí. Pode. Muito bom. E a questão de... Vamos lá, tu já trabalhaste dos dois lados, um parcelamento, um financiamento direto com uma construtora versus um financiamento bancário. O que hoje leva as pessoas a optarem por um ou outro? O que tem de vantagem, desvantagem? O financiamento direto, ele é prático,
para alguns tipos de clientes. Às vezes o cliente não tem renda comprovada, às vezes o cliente acha prático fazer o financiamento direto porque ele não se incomoda com relação a banco nesse sentido. Mas se você compara hoje um financiamento direto com um financiamento bancário, o financiamento bancário ele é mais vantajoso. Porque você vai vir comigo que qualquer empresa que empresta dinheiro, ela sempre vai emprestar o dinheiro, digamos assim, para o cliente, a uma taxa de juros maior do que o banco está emprestando. Então, a construtora hoje, ela financia numa taxa direta sempre maior do que o banco está emprestando. E você vai ver ali, geralmente, um indexador inflacionário e um spread fixo. O indexador inflacionário, ele é imprevisível. E no país que nós estamos, que a economia é muito volátil, às vezes o cliente paga uma correção absurda com relação a esse contrato. No financiamento bancário, ele também tem essa opção, tem alguns bancos que vendem atrelado ao indexador inflacionário, mas eu sempre recomendo a taxa fixa para o cliente, porque ele é uma taxa segura. Se a taxa subir, o cliente tem aquela taxa fixa, se a taxa cair, o cliente faz negociação. Então, na minha visão, fazer um financiamento imobiliário ou fazer um financiamento direto é sempre mais vantajoso fazer um crédito imobiliário do que um financiamento direto. Tanto que nas construtoras, quando eu entrei nas construtoras para fazer financeiro, eu comecei exatamente fazendo isso. Tirando os clientes da minha carteira e mudando para o crédito imobiliário. Porque eu mostrava para eles em cálculo o quanto ele pagava no financiamento direto e como poderia ficar no crédito imobiliário. E ficava sempre menor. Então, eu tirava o cliente da minha carteira das construtoras fazendo isso. E duas situações. Me corrija se eu estiver errado. O crédito imobiliário é somente pós-chaves, né? Por isso esse comparativo, né? Depende da forma da construtora vender o imóvel, né? Porque, por exemplo, tem algumas construtoras que fazem o plano empresário, que a gente chama, o associativo, dependendo do nome, né? Tem vários nomes para chamar esse tipo de crédito, que ela financia a obra. Então, em um determinado período da obra, lá com 70%, 80%, esse imóvel ele pode ser financiado. Entendi. Então, financia na fração. Perfeito. E depois, o crédito imobiliário ele é liberado para todos os bancos quando o habite e a convenção de condomínio está averbada na matrícula, que daí sim ele pode financiar por qualquer banco. Digamos que a obra foi financiada pelo Bradesco. Então, os clientes, durante a fração ali, naquele período de obra ainda, eles podem financiar só pelo Bradesco. Quando libera ali a convenção de condomínio e o habite está averbado na matrícula, daí sim ele pode financiar por qualquer outro banco. Bacana. Bem Por isso ela comentou, né, da questão de taxa de juros, né? A gente pega balneário, pós-chaves é um absurdo, né? Isso. As correções de GPM mais um, Exato. enfim, entra num aspecto mesmo Exatamente. antes, né? Itapema ainda que é mais... Mas- é mais tranquila com a questão de CUB, mas aqui, do que tu estava falando, que a consultora sempre vai querer, obviamente, ter uma vantagem. A gente já teve, nesses anos todos, a questão do indexador já mudou bastante. Época que era INCC, depois... Agora é CUB, né? Selic, cada época IGPM, então iam alterando, e o fixo também, né? A gente já teve épocas de 0,5%, 0,7%, 0,9%, 1% ao mês. Depois que a obra é entregue, né, a construtora estipula o indexador que ela quiser. E geralmente é o indexador da inflacionário mais o spread fixo. Então, Sim. a construtora ela sempre vai estar acompanhada de um indexador que a economia está atualizando ali e que às vezes, por exemplo, o cliente consumidor ele não sabe como que esse indexador se comporta no mercado e às vezes ele pega o indexador que atualiza 2% em um mês, mais 1%. Pensa, 3% num Sim. contrato. No 12 crédito meses. Exatamente. No crédito imobiliário, ele tem uma previsão com relação a isso. Então, Legal. o crédito imobiliário é mais vantajoso com relação a essa situação. E um negócio que eu aprendi nesses anos, a gente sempre busquei ter um relacionamento com todos os departamentos da construtora. Na época a gente Sim. ia bater papo com o financeiro também, às vezes com o jurídico, para entender. E é impressionante. Não é porque o cara tem condições de comprar um frente mar com uma construtora, fazer um parcelamento direto, que ele é um cara que senta para fazer conta. A gente vê acontecer muito, e ainda mais hoje que as construtoras estão alongando o prazo para comprar direto em 100, 120 vezes. O cara cresce o olho ali, uma entrada é baixa, a parcela eu consigo pagar, mas ele não faz conta de ver que aquilo em um ano já está bem mais alto, que em dois, de repente, está dobrando o valor da parcela, e aí daqui a pouco está com a Aí o faca no reforço que não pescoço. consegue pagar. Mais os balões, os reforços, né? Coisa que, de repente, quando tu vai financiar via banco, tu pode sim antecipar a parcela, mas não tens essas surpresas no meio do caminho, né? Tu já tem a previsão ali
mais concreta do que vai se realizar no pagamento, né? Aham. Acho que tu comentou do FGTS antes. Quando e como eu posso usar ele? Então, hoje tem um mito, né, que as pessoas acham que só a Caixa Econômica pode usar FGTS. Todos os bancos podem usar FGTS no crédito imobiliário. O que você precisa se atentar é com relação às regras de FGTS. Por exemplo, se você tem um imóvel financiado em qualquer parte do território nacional, você não pode usar seu FGTS. Mesmo que não tenha usado... No anterior. Ah, é? Imóvel residencial financiado em qualquer parte no território nacional, só. você não pode usar FGTS. Você precisa morar ou trabalhar aonde você está fazendo a sua aquisição ou ser região metropolitana. Então, se você está fazendo aquisição aqui em Itajaí, você pode morar em Balneário, pode morar em Camboriú, na região, morar ou trabalhar. Você não pode ser proprietário de outro imóvel residencial nessa região metropolitana onde você está fazendo a aquisição. Se você é proprietário, essa propriedade precisa ser inferior a 40%. Então, você pode ter um imóvel, mas ele tem que ser inferior a 40%. E com relação ao uso de FGTS, você enquadra um saque de FGTS. Mora ou trabalha, não tem financiamento ativo no território nacional e não é proprietário de um imóvel na região onde você está fazendo a aquisição. Como que você não poderia usar FGTS mesmo enquadrando todas essas regras? Por exemplo, se o Demian comprou um imóvel com FGTS e esse imóvel ele deu o FGTS na entrada e é inferior a 3 anos, se você está comprando esse imóvel, você não pode usar seu FGTS na entrada. Você está comprando de mim e eu usei o meu lá? Isso. Se você usou FGTS na entrada, então, mesmo que eu enquadrei todas as regras, se é inferior a 3 anos, você não poderia usar FGTS. Entendi. Daí você pode usar FGTS, mas para amortizar o seu contrato depois de emitido. Na entrada, não, porque daí tem essa regra. Então, enquadra um saque de FGTS. Isso vale para todos os bancos. Pode ser pelo Itaú, pode ser pelo Bradesco, pode ser pelo Santander, você consegue fazer o saque de FGTS. Não tem uma regra específica, eu imagino que varia de banco para banco, mas em média 20% ou 30% da entrada e o restante consegue financiar isso, né? Então, o valor de financiamento ali com relação ao percentual hoje está na média de 20%. O que acontece? Alguns bancos, o perfil do cliente importa. Por exemplo, se eu coloco o CPF de algum cliente no Itaú, às vezes o perfil do cliente é 70%. Então, esse cliente obrigatoriamente, mesmo que o banco tenha entrada mínima de 20%, esse cliente vai precisar de 30% de entrada. Perfeito. Para realizar a compra. E a Santander é 80%, Bradesco também varia. É até 80%. Às vezes o cliente tem perfil 65%, tem perfil 60%, tem perfil 75%. E essa entrada vai variar de acordo com isso. Isso é para qualquer valor de imóvel, não tem a ver com o valor do imóvel, é para o cliente. Para qualquer valor de imóvel. A vantagem ali com relação ao uso de FGTS, ainda que a gente comentou, que até outubro do ano passado, podia usar FGTS até imóveis de R$1,5 milhão. Agora, agora mudou, que pode usar até R$2.250.000. Então, se tem clientes que emitiram um contrato anterior, dependendo do prazo de emissão, precisa fazer um reenquadramento no SFH daí, para fazer esse uso de FGTS. Digamos que o seu contrato lá, você emitiu na época R$1.600.000. Não conseguiu usar FGTS porque a regra era R$1.500.000. Faz um reenquadramento, dependendo da data que você emitiu o contrato, ou ainda, dependendo da data que você emitiu o contrato, você precisa pedir uma nova avaliação para o setor de relacionamento do banco, para de fato ele agora passar por uma avaliação, ser avaliado até 2.250 para você conseguir usar o FGTS. Não usou na entrada, mas aí poderia amortizar. Poderia amortizar, porque às vezes tem gente que compra um imóvel de R$1,5 milhão. Só que daí vai o engenheiro avaliar e ele avalia em R$1.550.000, por exemplo, R$1.520.000. Na época, daí ele desenquadra do SFH. Agora não, agora é até 2.250, então ele pode fazer, de acordo com a data de emissão do contrato, ele pode fazer esse reenquadramento ou nova avaliação e pode usar FGTS. Bacana. Devo tirar uma dúvida bem pessoal aqui, tá? Eu sou perito avaliador, não trabalho para bancos. Eu tenho situações em que clientes me contratam para contestar impostos, então podem contestar a questão de TBI, né? Ou às vezes até IPTU. Então, vamos lá, questão de prefeitura, de cartórios, há essa possibilidade. Eu acredito que na questão de banco seja uma avaliação muito mais certeira, porque obviamente o interesse deles é grande em cima da garantia. Eles não iam superavaliar um imóvel
sendo que é a própria garantia deles, né? No Certo. caso de uma inadimplência. Mas existe alguma situação que tu tenhas vivido ou que possa vir a acontecer de ou superavaliar ou avaliar por menos e que de repente o cliente queira contestar e faça uma avaliação particular? Acho que não tem muito o que discutir, né? Com o banco... Então, eu tenho as duas situações, né? Tem imóveis, sim, que eles são avaliados por mais, mas daí a gente vai entender o porquê que foi avaliado a mais, e daí você vê que o engenheiro visitou aquele imóvel e ele tem uma área construída maior do que de fato está averbada. Então, tá. a avaliação deu bem discrepante do que está na prefeitura ou do que está, de fato, registrado numa compra e venda recente. Então, essa situação existe, sim, mas daí a gente vai entender, ver que tem uma lógica por trás disso. Mas tem uma situação bem chata que acontece aqui em Itajaí, aconteceu durante 2025, eu tive vários problemas com relação a isso, que os corretores, na hora de fazer o anúncio do imóvel, o imóvel tem 68 metros. Aí, na hora de fazer o anúncio, esse imóvel tem uma vaga de garagem. O corretor vai lá e coloca que esse imóvel tem 80 metros quadrados. Isso é ruim, por quê? Claro. Na hora de precificar esse imóvel com relação à avaliação do banco, apartamento não tem mais avaliação física. A avaliação é remota. Só se o engenheiro, na hora que ele recebe essa avaliação, ele não encontra alguma informação com relação ao imóvel, por exemplo, a atualização ali. Semelhante, alguma coisa assim. Isso, ele tá como se o imóvel não tivesse construído, que geralmente acontece às vezes com imóvel recém-finalizados, né? Se ele não encontra essa informação, a avaliação cai física. Se não, não. Ela cai remota. E daí, nessa situação que eu falei, que o imóvel está lá anunciado por 80 metros, mas ele tem um preço de 68 metros, o que acontece? O valor do metro quadrado fica abaixo do valor de mercado. E muitas vezes essa amostra que está lá, ela é pegada por aquele engenheiro para de fato usar na amostra que ele vai precificar no imóvel que eu estou financiando. E isso acontece aqui em Itajaí, não acontece em Camboriú, não acontece em Balneário. Então, em 2025 eu tive bastante problema com relação a isso, porque vários laudos eu precisei fazer defesa, porque o imóvel estava com uma metragem lançada no anúncio maior do que de fato ele tinha, e isso faz com que o valor do metro quadrado fique baixo, e quando o engenheiro pega 5 amostras ali para formar o preço do imóvel que eu estou financiando, acabou dando problema para mim. E tu vê que é uma conferência bem superficial mesmo, porque nem a matrícula do imóvel ele pega para ver, né? Sim, que é Isso. a matrícula separada da vaga e do apartamento. se- Exato, porque na hora de você fazer o anúncio, você está anunciando o apartamento. Se ele tem uma ou duas vagas, você vai anunciar que é o apartamento mais uma vaga, mais duas vagas, né? Mas a metragem do apartamento não muda. A característica daquele imóvel não muda. Ele tem aqueles 68 metros quadrados. Mas isso aconteceu bastante. Nossa, muitas amostras eu peguei. Eu vejo também por conta das avaliações que eu faço também, eu vou pegar a amostragem e às vezes tu pega num prédio, e vamos lá, eu conheço bastante prédio na cidade. Então tem alguns que eu sei que os apartamentos são todos iguais. Ah, tem 4 Isso. por andar, mas são todos iguais. Aí tu vê um lá com 120, outro com 180, tu já vê que não, peraí. E às vezes eles não se dão ao trabalho de especificar no site deles lá o que é área privativa, o que é área total. Também. Que a total, sim. Aí tu vai considerar a área de garagem, né? Isso. Uma fração de toda a área de lazer do condomínio. Cada elevador conta tudo. Exato. Mas aí para o financiamento a gente está falando da área privativa do imóvel. Exatamente, isso mesmo. E a questão da vaga. Isso, obviamente, a gente vai colocar tudo junto no financiamento. Sim. Independe, vai contar o valor final. Se tem 1, 2, 3 vagas, aí Isso, não ela é faz a precificada diferença. separada, né? No financiamento, ele precifica o apartamento e precifica a vaga de garagem separada. Nas avaliações a gente também já costuma fazer isso, né? Colocar o valor do apartamento e a vaga separada. Para se for alguma situação judicial, tem que ser Isso, mencionado, né? exatamente. Teve- Isso não aconteceu só com apartamento, não. Acontece com casas também. Casa, sobrado também, que tem metragem, que o anúncio tem metragem... Como é que é uma metragem de uma casa que não tem área comum? Não tem como errar, porque às vezes talvez o corretor queira demonstrar no anúncio que o imóvel tem uma metragem de fato maior, vantajosa para o cliente fazer aquela aquisição. Sim. Como demonstrando que o valor do metro quadrado é interessante para o cliente fazer a aquisição. Mas o que de fato precisa demonstrar é a realidade do que o cliente está Claro. comprando, né? Porque numa casa, a diferença que pode acontecer é área privativa, de novo, né? A gente falando Da ou construção, área né? que não é a mesma coisa que a área de vassoura, mas vamos resumir, a área privativa é onde você vai viver ali, Isso. né? Discussão de parede para dentro, parede para fora, mas deixa para lá.
ou área construída, porque daí o cara considera, tem 360 metros construídos. Pera lá, mas tem calçada, tem a piscina, tem o gazebo lá, isso ali, o cara não vai morar, ele quer saber da casa, né? Onde é que ele vai tá de fato averbado, habitar, né? Muitas vezes não está averbado também, deve ser bem, bem difícil, né? Então, os bancos toleram, né, um percentual com relação à área não averbada. Antigamente não, mas agora sim. O Santander tolera assim, de 30% até 35%. O Bradesco passa sempre por aprovação do departamento de produto, independente da área que tem não averbado, passa por uma aprovação para o departamento de produto. Então, o banco analisa e o Itaú tolera até 150%. 150%. Até 150%. Uau! Então, assim, passou de 150%, não importa se passou 5 centímetros, não passa. Tem que ficar dentro desse percentual. Uma tolerância dessa aí, pelo amor, mas passa. Daí a gente estipula para o cliente, né? Explica para o cliente que se ele quiser o seguro com relação a esse imóvel que não está averbado, ele precisa regularizar a construção. Com certeza. Eu ia te pedir isso no contrato, né? Porque provavelmente no contrato do banco vai estar essa especificação da não averbação, né? Não consta nada. Não consta nada. Não, passa. Só no laudo de avaliação. Porque depois, na hora do registro, No registro, já vai registrar somente a parte que está averbada. E se o cliente quiser regularizar, ele tem que regularizar e apresentar para o banco, porque a área que de fato vai ficar segurada é a área que está construída averbada. Perfeito. A que não está averbada, ele precisa regularizar para ter seguro sobre aquela parte. Poxa, tu imagina ali 30%, ok. De repente é a piscina que o cara fez depois lá com a churrasqueira, agora mais 150. Um andar e meio, né? 150, o cara era o contrário. O cara morava na churrasqueira e construiu a casa na frente. É que tem gente que vai fazendo ampliação, reformando, enfim, e não regulariza. Predinho, bota eu fui avaliar um prédio esses tempos, aí acho que é um trabalho complicado para vocês. Era de um andar, quando eu fui, eram 2 andares, salas comerciais embaixo e 2 apartamentos em cima. Poxa, eles fracionaram os apartamentos em kitnets e fechou o terraço com drywall e fez mais kitnets em cima. Como é que tu vai trabalhar? Aí tem que cair num... Tem que regularizar tudo, porque financiamento não passa, né? Uma outra situação que é bem interessante também, né, Adri? Para quem de repente vai, sei lá, primeiro imóvel. E, de novo, eu gosto de dizer isso. Não é porque o cara está comprando um imóvel caro que ele entenda muito de finanças. Tem muita gente que não faz conta das taxas de escritura, de registro, o próprio TBI, FRJ, e depois se assusta na hora de regularizar o imóvel. Quando eu faço um financiamento via banco, o próprio financiamento já tem força de escritura. Isso. Você pula a etapa do tabelionato, no caso. Uma taxinha menos que eu vou... Taxinha, né? Modo de dizer, porque é um valor substancial, né? Ali no caso, você paga o custo da escritura, se você registra sem fazer financiamento imobiliário, e no financiamento imobiliário você pula, vai direto para registro, você registra a compra e venda e registra a alienação. Então, você sai evita aquele gasto do tabelionato e vai direto para o contrato para registro. Que já está lá desde o início do negócio e até mais segurança para quem está comprando um imóvel que já é financiado, né? Ou que já foi financiado, sabe que está em dia, que vou tirar qualquer negativa, o banco já fez aquele pente fino no cliente. Então, eu digo que a venda mais segura de um cliente, ou a compra mais segura de um cliente, é no crédito imobiliário. Porque a gente é obrigado a tirar todas as certidões do imóvel, né, para realizar essa venda. Então, o cliente compra de fato sabendo que aquele imóvel está regularizado. Porventura, em alguma função, às vezes o antigo proprietário sofre algum processo, às vezes tem algum registro com relação a isso, né? Mas ele está comprando ali a compra mais segura no crédito imobiliário, e a venda mais segura também. Porque com relação ao vendedor receber, por exemplo, quando o contrato é emitido, o dinheiro fica na razão do banco, corrigindo para aquele vendedor. Então, demorou o processo de registro porque o comprador demorou para assinar, demorou para emitir o ITBI, não importa. Aquele dinheiro está lá na razão do banco, já corrigindo para aquele vendedor. Bacana. Então, é seguro. Aí não está nem mais na mão do comprador e nem chegou na mão do vendedor ainda, enquanto não se resolve. Isso, mas está lá rendendo para aquele vendedor, para aquele CPF que vai receber. É como um Mercado Livre. Exato. Está garantido ali no meio do caminho. E essa questão que a gente está falando aqui dessa segurança é fundamental, porque tu pegas hoje, vai fazer uma venda de terceira, é o que eu costumo mais fazer. A venda direto com a construtora é ótima porque o imóvel é zerado ali, tu vai te preocupar com o histórico da construtora. Não tem passado, né? Sim. Verdade. Agora, de terceiros, a gente já ouviu muita história cabeluda aí
de estar fluindo o negócio e daqui a pouco aparece uma ação trabalhista de um dos sócios do apartamento ou um divórcio que acontece lá e não está concluída a negociação aqui na frente, pode ter muita trava no meio do caminho, não? Eu já tive uma situação que aconteceu comigo, que eu emiti o processo no crédito imobiliário sem problema nenhum, emiti o contrato no banco, certinho. Enviei o contrato para registro e quando o contrato entrou no registro, entrou uma indisponibilidade de uma execução, né? O vendedor precisou resolver a execução para que eu finalizasse o meu registro. Mas ela entrou no registro de imóveis. Então, o que acontece daí, nesse caso, né, ali, com relação ao... Eu digo porque para o comprador é seguro e para o vendedor também é seguro. Porque, nesse caso, quem tinha que resolver era o vendedor. Enquanto ele não resolvia a situação, o comprador não tinha uma obrigação ali com relação àquele contrato, né, que não estava registrado. Mas aconteceu já comigo também. Mas é um azar também, né? Coisas de tipo, dias, você né? emitiu a matrícula, não tem nada na matrícula, emitiu o contrato, foi para registro e aconteceu isso. E agora, se ele tivesse assinado... Estava assinado, o contrato já estava na registro. Acabou a conversa. O cara pode se explodir ali, porque o comprador está resguardado. Eu não, digo assim... Passou todo o contrato, aconteceu, deu tudo certo. Sim, registrou. Se dali para frente, registrou, dali para frente aconteceu alguma coisa com o vendedor, acabou. Eu tô resguardado. Eu que comprei, o não seu me terceiro incomodo mais. de boa-fé, exato. Boa fé. Provavelmente já vai ter recebido, né? Porque Isso, acho que é 2, sim. 3 dias úteis, né? Que Até pedem 5, paz, dependendo do banco. Eu te digo porque, assim, acontece muito aqui na nossa região hoje, até uma prática que as construtoras estão evitando de dar anuência num contrato de compra e venda, porque a gente tem histórico Vende para de vários, gente né? que há 15 anos comprou um imóvel, já comprou e revendeu 4, 5 vezes, aí vou eu lá comprar hoje, eu tenho que ter anuência de 4, 5 transações passadas. Eu não sei o que esses caras fizeram da vida deles. Se no meio alguém tomou um processo, ou se separou, ou virou herança e tem herdeiros brigando ali no meio, e isso pode vir a respingar em mim lá na frente. Exatamente. Te dá margem para muito problema surgir, né? Hoje a construtora só te entrega a chave do apartamento depois que tu estiver escriturando. Finalizou a obra, vamos correr com a documentação. Você quer entrar, tirar medida para fazer mobiliário, faz, mas para entrar, para usar o apartamento, só com a escritura por conta dessas situações, né? Por isso que eu gosto de uma frase que vem nos contratos do Bradesco: quem não registra não é dono. Boa. Porque, querendo ou não, o registro do imóvel é uma segurança para ti, né? Para todos na negociação, né? Transferir o imóvel, transfere todas as taxas, né? Claro. Não fica IPTU, não fica taxa de lixo, vem para o nome do comprador, faz tudo certinho. Então, o contrato registrado é a segurança para todas as partes. Eu sempre oriento e dificilmente quem passa, né? Porque o cara fica segurando, quero um ITB mais barato, quero não sei o quê. Vou esperar que ano que vem vai que a prefeitura embarrigando, faz. aí penhora o apartamento, a construtora Também, às vezes passa mas mal e própria penhora, construtora. enfim. Mas sabe que essa situação da taxa mais alta acontece muito, que daí a pessoa tem um financiamento, digamos assim, e tá lá com a taxa de 6,5%, 7%, 8%, 9%, e a taxa tá 12%, digamos assim. E o comprador, o novo comprador, eu não quero. Como que eu faço para manter essa taxa? Não tem como manter a taxa do outro cliente, né? Você precisa aprovar o seu crédito nas condições que o mercado está oferecendo, para daí, de fato, você fazer o interveniente quitante desse imóvel, né? Que sai do nome de um cliente e vem para outro cliente. E às vezes a pessoa compra e deixa, vai pagando o nome do outro. Aí tem vários meses que está pagando o nome do outro. Eu tive uma situação de gaveta de financiamento, né? Isso. Eu tenho uma situação de uma cliente que o cliente já está pagando há uns 2 anos e ainda não transferiu. Mas como que ele faz para pegar o boleto? Porque daí tem que incomodar no caso, o vendedor, que seria, né? Não tem como, porque a regularização do processo de financiamento é essa. Você aprova nas condições que o mercado está oferecendo e você transfere o imóvel para o seu nome. Não existe pegar o boleto no nome do outro, isso é errado, né? É um risco. Isso, cara, exatamente. Ele está pagando o nome do outro. no meio do caminho. Exato. É que, na realidade, o apartamento não é do vendedor, é do banco, né? Isso que o sim. pessoal tem que entender, né? Sim, Então, sim. Ainda precisa ser quitado, Exato. exatamente. Mas é um risco. Todo financiamento tem seguro de vida? É obrigatório. Então, perfeito. Eu comprei lá do Felipe um imóvel, mas a condição que ele comprou estava melhor do que a que eu consigo hoje. É o meu contrato de gaveta, está no nome do Felipe com o banco lá, eu estou pagando o boleto, o cara bate as botas ali, seguro quita, Sim. mas não vem para mim, vai ficar para a família dele? Exatamente. E aí? E vai para a herança, né? E como é que é o relacionamento Pode. meu com os filhos, com Esquece, esposa, né? que muitas vezes eu nem conheço, nunca vi na Sim, frente.
E se vou contar com a boa vontade deles? Não, realmente, o Felipe já tinha vendido, concordo com isso. Ou estão passando por uma necessidade naquele momento, opa, peraí que vai voltar para mim um apartamento quitado. Eu dancei. Exatamente. Tô pego. É um risco, né? Muito alto. Outra muito coisa grande. também que eu oriento, né, não daí mensurando o crédito imobiliário, mas propriamente a venda parcelada. Pode fazer sem o banco, não tem problema, mas vá no cartório, no tabelionato, faça uma escritura com cláusula resolutiva Pelo menos, né? e leve em registro. Isso. Vai estar lá. Tá documentado. Tá a acordo documentado. de vocês, né? Exatamente. O contrato de Principalmente gaveta. para o comprador, né? Exato. É uma Principalmente segurança pro para comprador. ele. Porque o imóvel é do vendedor. Exato. Né? A gente ouve história de procuração falsificada, de escritura suspeita. É o mínimo. E tu né? vê Você- muito negócio longo, né? 48 meses, 50 Isso. meses. Muita Pô, coisa Exatamente. pode acontecer 5 nesse anos meio. aí pra gente. É muito tempo. A gente É vê empresa que vai mal das pernas, o cara vai tirar de onde tiver ali para se salvar, e às vezes é um negócio que tu fez e que tu não tem cancha para contratar advogados ou para te meter num processo aí de reverter uma Propriamente situação. um acidente de trânsito que tu venha... E você vai ter que comprovar alguma tudo. coisa, E nem né? sempre você guardou tudo para comprovar ou você consegue comprovar, né? Ah, eu não declarei, estava segurando, né? Estava pagando em espécie, alguma coisa ali. Tem um monte de situações que tu, de repente, consegue uma facilidade hoje, mas que lá na frente vão te causar um transtorno tremendo, né? Exatamente. Tremendo. Exatamente. Essa questão do financiamento, falando e também em declarar, questão de impostos e tudo mais, como é que funciona isso? Eu nunca financiei nada, quero comprar financiado, como é que eu vou me virar com isso? Já fica tudo mais fácil, né? Hoje com justificar. relação à renda, por exemplo, para realizar um financiamento, os bancos estão exigindo entre 3.700, 4.000, dependendo do banco, para cada 100 mil de crédito. Então, eu gosto de usar a conta de 4.000 para cada 100 mil de crédito. Se você está buscando 100 mil, 4.000 reais são suficientes para realizar um crédito imobiliário. Se você está buscando 1 milhão, precisa de 40 mil ou 37, em torno disso. Com relação ao Bradesco, por exemplo, ele usa só renda formal. Então, você tem que ter essa renda toda declarada para realizar um financiamento. Itaú e Santander ainda toleram que você tenha parte de renda declarada e parte de movimentação do extrato. Isso está cada vez mais difícil de você realizar um financiamento dessa forma, mas ainda tolera. Santander e Itaú ainda toleram com isso. O Santander hoje, por exemplo, está fazendo uma taxa de juros de 11,79, baseada com relacionamento. Aquele cliente que tem um relacionamento bom com o banco, ele fica próximo de 11,79 ou 11,79, que é a menor taxa que o banco vende. Quem não tem relacionamento com o banco ou o relacionamento é mais ruim, fica lá na taxa mais cara, 13,29. Assim é o Itaú também. Hoje o Itaú, a taxa de juros parte de 11,70. Porém, quanto melhor o seu relacionamento com o banco, 11,70. Quanto menor o seu relacionamento com o banco, mais caro. A taxa de juros mais cara do Itaú é 13,45 hoje. E o Itaú também tem segmentos de renda. Isso diferencia com relação à taxa de juros para realizar o financiamento. Às vezes a gente pega um cliente que hoje ele é não correntista. Ele vai abrir uma conta, enquadra uma conta lá no Personalité, mas a taxa de juros para esse cliente é 12. Se o cliente é correntista, tem um bom relacionamento, a taxa de juros é 11,70. Então, quando eu falo que o relacionamento ele conta muito por conta disso. E o Bradesco hoje faz na taxa de juros de 12,30. E hoje é o banco que também mais exige renda ali com relação a crédito, né? Se eu falo de Itaú uns 3.700, eu já consigo aprovar 100 mil. No Bradesco eu vou lá próximo dos 4 e às vezes ultrapasso um pouco os 4. Isso eu falo de um cliente que financia num prazo de 420 meses, né? Porque quanto maior a idade do cliente, menor o prazo, aumenta a exigência de renda com relação ao financiamento. Tem um limite ali, né? 65 anos, qual que é a idade? 80 anos e 6 meses. 80 anos, aumentou isso. bastante. Só que daí, quanto mais idade o cliente tem, menor o prazo, maior os seguros, né? Que todo crédito imobiliário ele é feito com seguro. Quando você faz um crédito imobiliário de aquisição, ele é feito com seguro de morte, invalidez e danos físicos do imóvel. Danos físicos é relativo à avaliação do imóvel. Com relação à morte e invalidez é justamente pelos problemas de saúde ou pela idade do cliente, né? Porque às vezes o cliente tem ali uns problemas de saúde que acabam ficando como excludente na pólice, né? Aí o camarada com 80 anos vai financiar em quanto tempo? 2 anos? Não faz, né? Porque faz, daí, né? porque daí o prazo Coitado. mínimo dos bancos ali, tem bancos que o Bradesco hoje faz em 121 meses, é o prazo mínimo. Então, se o cliente tem
uma idade que faz no menor prazo, o banco acaba não fazendo. Tem a Itaú, Santander, às vezes 60 meses, enfim. Mas dá para fazer financiamento com 80 anos, não dá. Nenhum banco aceita. Que nem diz o Madeirito, não fez até agora, não é agora que vai fazer. Uma dúvida. O 4 mil, para mim, aprovar os 100 mil. Mas não necessariamente a minha parcela custa 4 mil. Não. Vai ser diluída, Vai né? ser relativa com relação ao teu crédito, né? Do crédito. Isso, com relação ao teu crédito. Dependendo do prazo que você contrata ali, a parcela fica equivalente ao crédito. Hoje, para a gente ter uma ideia, assim, Adri, vamos lá. Vou falar de Balneário, um apartamento... Em Balneário, a gente vai partir de algum produto novo, recém-entregue. Eu não vou achar abaixo de 800 mil, né, Pretinho? 2 dormitórios ali, bairro das Nações. Difícil. E se achar, se achar, barato, milagre, né? Porque, É barato, pode vamos comprar. falar de 950, 1 milhão, já qualquer apartamento. Arredonda um pila aí, vai. O que hoje eu preciso ter de renda e quanto é que eu pagaria numa parcela? Aí tu me diz o prazo que tem disponível. Poxa, eu quero morar em Balneário, preciso comprar um apartamento. Vou financiar 1 milhão. 1 milhão de financiamento, 1 milhão do imóvel, você teria 800 mil de financiamento. Tá, eu já 200 tenho que me mil coçar com os 200 lá para... Isso, 200 mil precisa ser entrado. Então, você vai partir desse princípio, que você vai financiar 800 mil e que você vai precisar de 200 mil de entrada. Com relação à parcela, vai variar de acordo com a sua idade. Então, de acordo com a sua idade, eu vou fazer a simulação com relação ao prazo que enquadra para você realizar o financiamento. Não sendo os 80 anos, dá muita diferença o quê ali? Questão de 5, 10 anos já dá diferença de um cara de 30 para de 40? É mesmo? Dá diferença. Imagina, 200 vezes mais, né? 100 vezes Não, eu digo, mas na idade do camarada que está financiando... Não que tu vai pagar mais caro, mas tem mais prazo, né? Tem mais prazo, exatamente. olha Dependendo só. da idade, você tem mais prazo. E daí tem que ter 32 mil de renda formal para declarar. Mais ou menos, isso mesmo. 4 vezes 8, é isso aí, tem 32. Então, um imóvel de 1 milhão, eu já tenho que dispor de 200 na entrada, eu tenho que estar... Ter renda para realizar esse mais de financiamento. 32 de renda, tem que estar com uma idade jovem aí, relativamente jovem, e aí faço em... Faz até 420 meses, né? Hoje o prazo máximo de financiamento é 35 anos. O que às vezes o cliente não analisa é que às vezes 35 anos ele tem um valor de parcela, né? 30 anos, que é 5 anos a menos, ele tem às vezes R$150 de parcela a mais, ele faz em 5 anos a menos. Então às vezes também o prazo ele conta muito. Você vai amortizar o contrato, por exemplo. Hoje você não tem renda para fazer em um prazo de 120 meses. Acontece muito, né? Tem clientes que vêm para a gente e dizem assim, não, eu quero pagar esse contrato em 10 anos. Mas a renda desse cliente não comporta que você realize no prazo de 10 anos. Então, você faz no prazo máximo, mas o cliente é instruído para realizar a amortização. Porque ele, independente dele contratar num prazo de 10 anos ou de 35 anos, a taxa de juros não vai mudar. A taxa de juros vai ser a mesma. E quando ele faz a amortização, com relação à amortização, sempre reduz juros proporcional ao valor que ele faz a amortização do contrato. Então, ele não perde com relação a isso. Então, ele pode, sim, às vezes, ter uma organização financeira para pagar num prazo menor e fazer num prazo maior. E aí, na hora da amortização, eu vou tirar as próximas ou lá do fim? Eu te pergunto assim, de novo, me colocando na ignorância total do assunto. Tá. Um financiamento de um carro, eu posso escolher tirar as próximas ou tirar lá do final. Óbvio que eu vou, sempre que possível, vou buscar as do final que eu tenho mais desconto. Que eu estou Traz para o juro mais, presente, né? Traz para o presente. No imobiliário, tem muita diferença de tabela price e tudo mais? Ou como é que vai funcionar? Você tem 2 formas de amortização. Uma que você reduz o valor de financiamento. Então, supomos que esse imóvel de 1 milhão de reais, você financiou 800 mil. Você, por algum motivo, recebeu 50 mil reais e você vai fazer a amortização. E digamos que você financiou em 360 meses. Então, você pega desses 800 mil, você reduz os 50 mil e mantém os 360 meses, que vai reduzir um pouco da sua parcela. Então, você pode fazer dessa forma, reduzir o seu valor financiado. Ou você pode reduzir prazo. Então, você pega nessa simulação ali de 360 meses, digamos que 50 mil ali reduziu 20 meses do seu contrato. Então, você vai ficar devendo 340 meses. E esses 20 meses reduzidos são os próximos ou os últimos? Os últimos, sempre os últimos. Você pode amortizar prazo, que é no caso reduzindo o prazo, ou reduzindo o saldo devedor. Então, essas são as 2 formas que você tem de amortização de contrato no crédito imobiliário. E isso, obviamente, não tem limite. Não tem limite. Digamos,
nós corretores ou qualquer um que trabalhe com venda, entrou uma comissão boa, poxa, deixa eu correr lá e mexer E reduzir, aqui. Eu vou dar uma exato. reduzida. Aí você reduz no que é mais vantajoso para você. É mais vantajoso você ter uma parcela mais confortável? Reduz o seu saldo devedor. É mais vantajoso eu reduzir prazo? Reduz lá do seu prazo contratual. Adiantar alguma parcela poderia também ou não? Você pode, mas é só quando ela aparece para você ali no mês a mês, né? Porque às vezes a tá. parcela disponibiliza, daí sim você amortiza na sequência, né? Que é que você amortizaria no caso com FGTS. Tá Amortização com FGTS dá para fazer isso. Eu coloco numa situação de repente, vou me preparar para tempos ruins, né? Ou vou me ausentar por um período, então aí eu teria que deixar o dinheiro aplicado para quando vier o boleto... É uma boa situação agora, porque às vezes o cliente pensa exatamente isso. É melhor eu amortizar o meu contrato ou é melhor eu deixar em dinheiro investido? Você sempre tem que olhar para a taxa de juros que você contratou. Se na taxa de juros que você contratou, o seu crédito imobiliário é mais vantajoso você investir o dinheiro, hoje é mais vantajoso deixar o dinheiro investido, porque se a gente está falando de uma taxa de juros de 11,70, 11,79, a rentabilidade dos investimentos ela está maior que isso. Então, é mais fácil você deixar o seu dinheiro investido e pagando sua parcela normal. Você precisa retirar do investimento, paga a parcela. Quando é vantajoso amortizar? Quando as taxas de juros elas se equilibram. Quando no seu investimento você está retirando exatamente o que você está pagando no crédito imobiliário. Daí sim é vantajoso fazer amortização. Senão, sempre que a taxa de juros do investimento está mais alta, deixa o seu dinheiro investido. Legal. Perfeito. É um controle... de novo, é o que eu falei. A gente acha que todo mundo tem esse controle, são poucos, né? De estar acompanhando, de estar medindo ali. Isso, não precisa saber muito, mas você precisa saber o que você ganha com o seu dinheiro e o que você paga pelo seu dinheiro, né? Você tomou o dinheiro do banco, quanto que você está pagando por isso? Por exemplo, eu peguei um cliente há umas 2 semanas atrás, que ele tem uma taxa de juros de 6,5% em um financiamento que ele contratou lá na pandemia. E ele é enlouquecido por quitar esse contrato. Não, ele amortizou praticamente todo o contrato, está quase quitando o contrato. Devia estar comprando outro com esse dinheiro e deixa que ele quer. Ele comprou um outro imóvel na planta que ele vai receber agora. Ele deveria ter deixado o dinheiro dele investido. Claro. O dinheiro dele investido ia rentabilizar praticamente o dobro. Claro, já podia mobiliar agora. esse agora. Então, tem que fazer essas avaliações, porque é dinheiro que você deixa na mesa. Um balizador eu acho que dá para tirar, logicamente, não é específico, é a taxa Selic que é a primária, né? Ela estando mais alto que o empréstimo do banco, eu acho que mais ou menos equaliza, né? Tu sabe como tá, né? Exatamente, agora está em 15. Eu acredito que agora na reunião do Copom do final de janeiro, vai ser mantida em 15. Acredito que em março deva ter uma redução de Selic. O mercado aponta isso, né? Posso estar errada, mas o mercado aponta para isso. E tem um dado interessante, porque o Banco Central diz que a cada redução da Selic em 1%, 160 mil brasileiros têm acesso a crédito. A cada redução de 1%, 160 mil brasileiros têm acesso a crédito. Então, a gente pensa assim, que quanto o mercado agora, nesse ano, ele tende a reduzir 2,75, né? Que a previsão é que a Selic chegue lá no final do ano em 12,25. Pode ter alguma alteração, porque esse ano é um ano de política e tal, muita instabilidade, né? Mas o mercado aponta para isso. Então, a gente está dizendo que 440 mil brasileiros vão ter acesso a crédito só por conta dessa redução de 2,75. Isso é um cenário motivacional para o crédito imobiliário, né? Perfeito. E isso, a gente está falando geral, assim, o acesso em toda... Obviamente, cada região tem sua característica de ter mais movimentação, menos movimentação, mas geral favorece para todo mundo. Exatamente, estimula as pessoas, né? Porque, querendo ou não, eu estou dando acesso a uma pessoa que não tinha crédito, né? Então, estimula por conta disso. E também a redução da Selic estimula a redução de taxa de juros, que, por consequência, aquela pessoa que deixou de comprar um crédito imobiliário, por exemplo, comprar um imóvel, porque a taxa de juros está mais alta, quando ela começa a se tornar mais atrativa, acaba atraindo a pessoa que já tinha crédito. Então, o movimento do mercado, ele é bem diferente com relação a isso, porque aquele vendedor, por exemplo, que estava recebendo uma proposta, disponibilizou o imóvel à venda, tinha redução de preço, recebia uma proposta, hoje ele recebe mais porque tem mais pessoas tendo acesso a crédito, né? Interessante também, né, Adri? Porque aí o camarada vai pensar, não, peraí, você pode baixar até 2 e pouco, eu vou deixar para comprar lá no final do ano. Só que tem um contraponto. Primeiro, se eu compro hoje numa taxa mais alta e vier realmente a baixar, eu posso renegociar ou fazer a portabilidade. Mas
os imóveis na nossa região não vão baixar. A gente tem pontualmente algumas situações de terceiros, né? O Demian precisa fazer um dinheiro para um problema de saúde, uma transferência de trabalho, alguma coisa, eu tenho que liquidar o meu imóvel, aí é isso. Eu baixo o preço para conseguir agilizar a venda. Mas, no geral, as construtoras não vão baixar preço, não vão diminuir tabela, vai estar valorizando. Então, o interessante é que não deixe para amanhã, não deixe para final do ano. Porque Isso. pode mudar a economia. Hoje, tu te garante, se já tens o imóvel com preço de hoje, porque final do ano ele vai estar mais caro, isso é fato, essa é a previsão que a gente pode dar aqui sem medo de errar. Sim, com certeza. Né? E se Deus quiser abaixar ali a questão de taxas, eu vou renegociando o meu contrato e vou, se tiver que fazer portabilidade de um banco para outro ou com o próprio banco, eu consigo me beneficiar dessa redução de taxa também, né? E o que aconteceu muito em 2025? Que muitas pessoas precisavam vender. De alguma forma, aquele vendedor tinha que fazer preço no imóvel. Então, você via uma negociação acontecer com 50 mil, com 100 mil, com 150 mil, com 200 mil de redução no preço do imóvel. Só que agora, esse vendedor, ele não está refém só de um cliente. Digamos, a procura estava baixa, né, por esse imóvel. Então, agora, como o mercado estimula que os bancos, mesmo com a Selic em 15, eles reduziram a taxa de juros, né? Nesse final de ano, o movimento, todos os bancos que estavam com taxas maiores do que eu citei aqui. Eles reduziram a taxa de juros. Acaba que estimula com relação à procura de imóvel. Só que aquele vendedor que estava reduzindo o preço, que estava recebendo uma proposta, hoje ele está recebendo mais propostas. Então, se ele estava dando uma redução de 50 mil no imóvel, ele reduz a redução dele para 30, para 20. Então, você acaba perdendo na negociação desse imóvel. Então, deixar para amanhã não é um bom negócio. Porque você vai comprar o imóvel que estava com uma redução de preço sem redução de preço. E a taxa de juros você vai conseguir negociar. Você vai conseguir portar. Exatamente. Então, quanto mais crédito eu liberar, ou quanto mais pessoas terem acesso a crédito, maior vai ser a procura por imóvel. Aquele imóvel que ele estava com uma redução, ele sempre vai subir. Ele sempre vai valorizar. E o movimento das construtoras ali foi com relação a reduzir talvez algum percentual de entrada, mas o imóvel que ficou na tabela continua corrigindo, ele não tem redução de preço, ele não tem redução de valor com relação a isso. A gente passa por isso no mercado, né? O Demi, eu não sei desde quando está na corretagem. Mais ou menos um ano antes de você entrar no 2010 eu comecei. Acho que hoje o escritório ali eu vou fazer 13 ou 14 anos de imobiliária. E a gente passou por essas etapas, né? Quando a taxa de juros estava alta, era o período que mais a gente consegue negociar com o vendedor. Isso. Porque é onde o dinheiro está caro e tu... Exato. Quem realmente precisa, quem realmente ceder, precisa vai ceder. E quando a taxa de juros está barata, a gente tira pedido. Essa é a questão. Então, exatamente. O consultor não barganha, porque vende, enfim. Porque imóvel para comprar tem muito aqui na nossa região, então, né? Eu tive uma situação agora no final do ano que o imóvel era 530 mil. A cliente reduzia para 480, a vendedora. O comprador deixou para fechar negócio. Achou que não era, que a taxa estava um pouco cara, enfim. Agora ele foi e fechou o negócio nesse final de semana. Ele não comprou o imóvel por 480 mil, ele comprou o imóvel por 500. Então, é essa situação que vai surgir. Às vezes, você está deixando para comprar o imóvel, mas você está perdendo na negociação. E aqui, de novo, a nossa região aqui, o giro é altíssimo, tem muito... Procura. A procura é grande, porque são clientes de outras regiões que vêm comprar aqui. Tem muita oferta, são várias construtoras, são os terceiros vendendo. Então, assim, realmente, encontrou... Compra, cara. Eu sempre disse isso, porque se tu começar a fazer muita pesquisa, eu lembro de época da gente atender clientes que vinha com um caderninho, anotando os apartamentos que já tinha visitado, ficava 1 mês, 2 visitando imóvel. Achou um que te atende, que é o teu tamanho, que está no valor, compra. Porque se for para ficar procurando, tu vai passar o resto da vida e não vai achar, né, o teu imóvel, porque sempre vai ter outro novo sendo entregue ou algum que não estava à venda sendo ofertado no mercado e aquele que tu gostasse perdeu de comprar. Eu tive ontem uma situação de um casal que veio antes do Natal, se apaixonaram pelo apartamento por causa de besteira, uma discussão que tiveram ali, ficaram meio a virada do ano sem se falar nem nada, agora fizeram as pazes, se reconciliaram, a gente decidiu ficar com o apartamento. Eu fui mostrar num domingo, eu falei, fechem isso aqui porque essa semana esse imóvel vai embora. Realmente estava num preço ridículo, assim, era de uma construtora, pegou em negócio com uma margem de gordura legal e queria fazer caixa no final do ano e botou praticamente preço de custo.
Dito e feito, foi vendido na mesma... Eu devolvi a chave 2 dias depois venderam o imóvel, não acha mais. É uma compra bem feita, você nunca pode deixar passar. Exatamente. Não, e também tirar aquele negócio na cabeça, né? O imóvel é 1 milhão, mas tu não vai botar 1 milhão, né? Tu vai dar entrada e vai parcelar. Isso. Hoje, na situação que tá, a aplicação financeira cobre o juro bancário. Exatamente. Então, tu não tá descapitalizando e tem um bem valorizando, né? Exatamente. Fez patrimônio, né? Exato. Muita gente, vou ficar pelado se tiver alguma emergência. Não. Tu vai dar uma entrada e a tua aplicação vai cobrir a tua parcela. Então... Exatamente. Além do que uma inteligente, né? Uma compra inteligente fazer isso. Além do que a questão da entrada, aí eu vou negociar com o proprietário, seja ele construtor ou terceiro. Daqui a pouco eu ponho um carro, daqui a pouco eu ponho algum outro imóvel que eu tenha, aí eu dou meus pulos e me viro, né? Então, nessa situação que os vendedores fazem muito pelo cliente comprador, há muitas permutas, né? Acontecem por conta disso, Nossa né? região demais, né? A gente falava disso antes da questão de tu, quando fores comprar o teu imóvel, cuidar para não descaracterizar muito pro teu gosto. Isso. Porque aqui, em média, 5 anos, a pessoa está indo para um maior, para um menor, para o mais perto da praia. Então, a permuta aqui é sempre, né? Exatamente. Tem muita situação de permuta. Padre, uma curiosidade. A gente está falando aqui de imóveis de 500, 1 milhão e tal. A gente sabe que na cidade, hoje, se tu fores comprar na planta, tem coberturas aí de 60 milhões, enfim. O que tem saído mais no financiamento que tu percebes? Assim, são valores mais altos, mais baixos? Imóvel, os que mais financiam é na faixa de 500 a 1 milhão e 800, 2 milhões de reais. É os que mais financiam. Nessa faixa de 500 a 1 milhão e 200 são os contratos que mais... Mas 500 aonde? Em Balneário, não. Não, em Itajaí tem. Tá. Sim. Itajaí tem. É isso que é legal também, né? Às vezes a pessoa... Eu vi uma vez uma palestra que ele falava a diferença do que eu quero, do que eu posso e do que eu tenho. Isso, né? É interessante também. Porque assim, eu quero isso aqui, eu posso aqui, e o que eu tenho, pro que eu posso, já tá bom. Mas não, às vezes a pessoa deixa passar muito tempo porque fica almejando. Então, vamos por partes. Se eu não consigo um Balneário Camboriú, eu vou pegar um Itajaí. Camboriú também valorizou bastante, né? Aquele bairro São Francisco de Assis, né? Itajaí é muito bom, né? Aqui é tudo junto, cara. A cidade já tem estrutura, tu tá a 15 minutos de Balneário, então, poxa, vou financiar então de 500 ali. E é melhor eu pegar um que eu posso e eu antecipar e liquidar isso quanto antes, que já virou moeda de troca. E valorizou, né? Claro, sempre na região valoriza. E daqui a pouco, agora eu quero um Balneário, quero um de 1 milhão, mas eu já tenho 500 na permuta aqui. Exatamente. Que eu posso fazer o negócio e daí refinanciar. Terminei aquele financiamento, já venceu o prazo dos 3 anos, já posso usar meu FGTS de novo. Exato. Já acabou o financiamento. Você pode usar, mesmo que você tenha feito uma aquisição ali inferior a 3 anos com os de FGTS, você pode usar num imóvel, né? Porque você vendeu o seu. Uhum. Então, quando você vende o seu imóvel, você pode fazer outra aquisição com os de FGTS sem problema nenhum. Perfeito. O que não pode é a venda ali. Concomitante. Isso. O vendedor tendo usado em menos de 3 anos, né? Perfeito. Uma outra situação aqui, quando a gente tem, em alguns casos, as pessoas que utilizam aquela MP do bem, que é a questão de ganho de capital. Sim, 5 anos, né? Isso. Eu vendi meu imóvel, se em até 6 meses eu compro outro, eu tenho redução. Não é bem 6 meses, é 180 dias, 180 tá? dias, Fiquem atentos, né? Às vezes pega 31 dias, A gente fica já não dá certo. doce. No automático ali, acaba dando problema. 180 dias. Na questão do financiamento via banco, eu estou tranquilo em relação a isso, né? Se eu estou vendendo um, comprando o outro... Também, você fez a aquisição mais caro, ali. mais baixo ali, tá tranquilo. Fez a aquisição dentro dos 180 dias, né? Lembrou bem que não é 6 meses. Também tô resguardado quanto a isso. Isso, porque o ganho de capital ele fica ali nesse prazo, né? Uma vez a cada 5 anos, né? Sim, importante. E outra dúvida que eu tenho... Quando você falou ali de imóvel que é o sonho, que é o seu bolso, a realidade, que seu bolso pode pagar, eu sempre digo assim, para o cliente sempre simular. Um crédito imobiliário, por exemplo. Se ele tem dinheiro para comprar à vista, obviamente ele não vai ficar se preocupando com isso. Mas quando o cliente tem uma parte com relação à entrada e precisa financiar o restante,
por mais que ele tenha um sonho de ir para um imóvel, às vezes, mais do que o bolso comporte, simular um crédito imobiliário é sempre bom, porque você tem noção de parcela e você tem noção com relação à entrada que você precisa. Porque, às vezes, você simula um imóvel de R$1 milhão, mas você tem 100 mil de entrada. Então, te falta entrada e também te falta dinheiro para honrar aquelas parcelas, às vezes, né? Do financiamento. Então, às vezes, simular um crédito imobiliário para você adequar o que você sonha para a sua realidade é importante. Claro, claro. Porque você tem noção específica de quanto você vai pagar e quanto você vai precisar de entrada. Pé no chão, né? De repente você vai adiar um pouquinho teu sonho, mas vai galgando ali. Ou, às vezes, como é nessa alta de taxa de juros, ali o que acontecia? O movimento de comprar imóvel em construção era muito vantajoso para o cliente. Por quê? Na construtora, o imóvel em construção, você paga a CUB. Porém, quando ele fica pronto, você tem um saldo para realizar financiamento. Então, você tem um prazo para se organizar com relação à renda, você tem um prazo para se organizar com relação a relacionamento com o banco. E eu digo que o cliente sempre tem que ter 2 bancos de relacionamento, porque às vezes pode acontecer alguma coisa errada num banco e você não conseguir financiar no banco que você pretendia. Então, tem que ter uma segunda opção sempre. Então, o cliente, às vezes, comprando na planta, ele fica com uma parcela para pagar. No mês a mês, ali durante a construção, ele deu uma entrada mais baixa e ele consegue realizar um financiamento saldo. Às vezes, se o cliente comprou o imóvel pronto no mesmo valor, ele não consegue realizar essa aquisição. Então, analisar essas nuances diferentes para ter possibilidade de você, de fato, fazer uma aquisição de imóvel. Que hoje a gente estava em um treinamento no Santander na semana passada e o Douglas estava apresentando para a gente, ele mostrou que no Brasil a relação de crédito imobiliário com o PIB é de 11%. Em países desenvolvidos, a relação de crédito imobiliário com relação ao PIB ultrapassa 40%. Então, a gente está falando que o nosso mercado imobiliário de crédito, ele tem tendência de crescer, digamos assim, ele tem ali, vamos arredondar o número, mais de 30%. 30% de crescimento. Mas o que precisa melhorar para que, de fato, a gente atinja números de países desenvolvidos? A renda das famílias. Que hoje a gente tem uma renda que ela é sufocada por tributos, né? Por mais que tem muitas pessoas que defendem tributação de super rico, tributação disso, tributação daquilo. Quando você tributa alguém, você tira o dinheiro do bolso da família. Porque, querendo ou não, quem não tem essa consciência que defende esse tipo de situação, ele sabe, ou ele não tem noção, de que se ele mora de aluguel, ele paga aluguel para alguém que é tributado. E querendo ou não, esse aluguel só custa aquele preço justamente por conta do tributo. Se aliviasse em cima dele, aliviaria em cima dele. Então, o nosso crédito imobiliário ele tem possibilidade de crescer muito mais, mas se não melhorar a renda da família, ela cada vez tem menos acesso a crédito, né? Porque, às vezes, o cliente que sonha, por exemplo, às vezes ele vem com um sonho de comprar um imóvel X, mas a renda dele não comporta isso. Porque, de fato, hoje, o que precisa melhorar é o poder de compra, né? E tu vê, né? O país, ele caminha por uma linha que achata a classe média, né? Ou o cara é milionário ou o cara é pobre, né? Esse meio termo que é o que teoricamente que é uma engrenagem totalmente importante, ele vai achatando, né? Exatamente. Ou ele empobrece ou ele fica muito rico, tem uma empresa, então... E essa ideia... Só que o que fica muito rico, ele acaba, por exemplo, em toda a prestação de serviço ou em todo produto que ele faz, quando ele é tributado maior, de forma maior, ele distribui no produto dele ou no serviço. Então, quem paga a conta é, de fato, quem usa aquele produto ou serviço que somos todos nós. Por exemplo, tem a gasolina aumentou de preço, né? Ninguém fala disso, mas aumentou de preço. Ela reflete em tudo que a gente consome. Se ela reflete em tudo que a gente consome, significa que não é porque você tem uma renda maior ou eu tenho uma renda menor que eu não vou pagar, que eu vou pagar diferente de você, pelo contrário. Nem tem um carro, mas pega ônibus. Exato, mas você compra um negócio do supermercado que é transportado, você paga mais caro. Então, defender tributos é uma coisa assim que é completamente ignorante. Você está tomando veneno esperando que o outro morra. Exato, porque acaba caindo no seu bolso, né? E o que precisa melhorar é, de fato, o seu bolso, para você ter, de fato, o poder para comprar aquele sonho. Né? Deixa o cara ser rico. E lógico, né? Rico, especificação minha. Um fica rico e 50 pobre, né? A proporção, né? Cada vez menos. Né? Exato. E o cara que fica torcendo para ver o rico ser tributado, os caras... É ele que paga. E esses caras...
tem N alternativas para proteger o dinheiro, né? O patrimônio. Ou vai mandar muita pra gente fora. migrando Sai para Paraguai, fiscalmente, né? Uruguai, Europa. O cara investe em outros lugares, daqui a pouco ele fecha a empresa onde você trabalha para abrir em outro lugar e o desempregado és tu. O cara continua ganhando em outro lugar. Então, sabe a loucura essa história de torcer para outro se lascar? Vai torcer pela tua prosperidade, né? Exatamente, faz o teu, né? Exatamente. Cada um que faça o seu, né? Para todo mundo vai se dar bem. Muito bem. Chegando ao final do papo aí, muita informação. Rendeu. Muita informação. Adri, o microfone é teu. Fica à vontade, faz o teu comercial. Hoje você atende todo tipo de público. Cliente que vier para ti, um construtor que quiser, de repente, financiar um terreno para começar uma obra, o que for relacionado a financiamento. Hoje, terreno eu faço pelo Bradesco. Financiamento de aquisição, independente se é primeiro, segundo ou terceiro imóvel, Itaú, Bradesco e Santander. E nos bancos privados, a gente não tem aquela... o cliente já tem um financiamento, ele de fato pode fazer um segundo financiamento? Nos bancos privados, desde que a renda comporte, você pode ter quantos financiamentos o seu CPF suportar para realizar financiamento, né? A gente trabalha com Itaú, Bradesco e Santander. Eu atendo desde clientes que nos procuram até corretores, enfim, independente de quem procura pelo crédito imobiliário, nós atendemos. Nosso serviço não tem custo nenhum, né? Nós prestamos serviço para o Banco Itaú, para o Banco Bradesco, para o Banco Santander, e o cliente não paga nada pela nossa prestação de serviço. Interessante. E o bacana, tô falando de corretor aqui, lógico, é sempre bom lembrar, porque às vezes eu estou atendendo um cliente que de repente ele não tenha o valor para aquele imóvel, mas... Se bobear, ele não teve a luz de, poxa, deixa eu procurar, né, um financiamento e saber como é que funciona. E leva lá para ti, faz uma simulação. Às vezes, aquilo que parecia ser pouco provável, eles têm a condição da entrada, entram no financiamento e depois faz antecipação, enfim. Porque muitas vezes o cliente quer um imóvel mais caro, mas o que ele tem na condição de negociação ali, nem sempre o bolso suportou. Então, uma saída é sempre o financiamento, porque o cliente consegue parcelar e consegue realizar o pagamento e a compra, né? Até porque um imóvel pronto de uma construtora, que é o que acontece bastante na nossa região, normalmente vai ser ali em 48, 60, 80 vezes no máximo, né? Isso. E aí eu jogo para um banco e consigo esticar esse prazo e viabilizar o negócio. E tendo disponibilidade financeira, o cliente pode ir amortizando esse prazo. Ele não precisa... na construtora eu fazia em 80 meses, no banco eu fiz em 420. Mas não significa que ele precisa ficar os 420 meses pagando. Ele pode fazendo amortizações. E se porventura ele vir a negociar esse imóvel durante... eu estou pagando financiamento imobiliário, mas eu vou vender esse imóvel, não tem problema que esse imóvel tenha um saldo devedor para realizar a venda do imóvel. Porque é feito interveniente quitante. Se o cliente que estiver comprando faz um financiamento também, ele pode fazer essa transferência sem problema nenhum. Mesmo que não seja o financiamento que eu vá comprar à vista, eu digo, é só garantia a mais, porque eu já vou pegar esse imóvel. Se está na mão do banco, é porque está 100% garantido de qualquer... Estou livre de qualquer risco, né? Isso. Muito bom. Betinho? Agradecer a Adri. Obrigada. Trouxe bastante conteúdo, né? Deu para tirar várias dúvidas. E o pessoal que ainda tem dúvida também pode deixar nos comentários. Com certeza. E a gente vai trocando figurinha aí. Com certeza. Adri, obrigada pelo convite, Daniel. Imagina. A gente já se conhece há muito tempo, né? Desde os tempos da Procave, né? E sempre é uma dúvida, uma situação ou outra, a gente está sempre ligado ali no mercado imobiliário. Obrigada pelo convite, obrigado, Felipe. Imagina. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com algumas dúvidas das pessoas, né? E se porventura tiver alguma dúvida ali nos comentários, eu com certeza vou responder. Legal. A gente vai deixar o contato também da Adri, né? Sim. Podem também falar direto com ela aí que não tem problema. E vocês, corretores, também, por favor, procurem, tragam seus clientes, né? Para, de repente, concretizar aquela venda que está meio truncada ali por uma situação ou outra. Venha fazer uma simulação, traga mais essa opção ao teu cliente, que muitas das vezes é a chavinha que faltava virar ali para bater o martelo numa negociação. Exatamente. Né? Muito bom. E vocês, não saiam daí antes de deixar o joinha, de se inscreverem no canal e ativar o sininho da notificação para saber toda vez que entrar um episódio novo no ar. Quero agradecer imensamente também a audiência. Que Deus os abençoe. Um excelente 2026, muitos negócios e financiamentos aqui. Chama a gente. Até. Valeu. Hey, você chegou.
chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, aqui é a fonte.